O Brasil celebrou na segunda-feira os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Passadas 3 décadas desde a implantação do ECA, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil chegou a 12,4 por 1.000 habitantes e o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. O texto foi instituído pela Lei nº 8.069, no período de redemocratização do país. Ele é considerado um avanço na questão de direitos humanos para o grupo em questão e é um exemplo para o mundo. Mas, mesmo assim, não está imune a críticas e pedidos por reformas. Por exemplo, em 2018, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, atacou duramente o Estatuto. O menor de 16 a 17 anos pode estuprar e matar, que ele vai responder à luz do ECA. Como disse o colega agora há pouco ali, né? No ECA está dizendo que não pode, não sei o quê. Esse ECA tem que ser rasgado e jogado numa latrina. Tá? Não pune o menor. Nós devemos reduzir a maioridade penal, se possível para 14 anos de idade. Se não der, pode 17, 16, não tem problema. Esse ECA é um estímulo à vagabundagem, à malandragem infantil no nosso Brasil. Tem que mudar isso aí. O Palácio do Planalto sediou nesta segunda-feira uma cerimônia para celebrar o marco legal, exaltado pela ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, como, abre aspas, uma lei extraordinária, fecha aspas. Diagnosticado com coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro não participou do evento. Não chegou em todos os lugares ainda. Infelizmente, o ECA não chegou em todas as aldeias indígenas, porque, pasmem, ainda temos crianças que são mortas em nome de cultura no Brasil. Ainda temos crianças que são enterradas vivas no meu país por motivação cultural, quando o ECA me diz, quando a Constituição me diz que a vida é inviolável. Pasmem, senhores, o ECA ainda não chegou em Ribeirão, na região ribeirinha. Este sim é um grande desafio, um desafio que está forte. No Direto ao Ponto deste 14 de julho, nós discutimos o Estatuto, os avanços que ele proporcionou e as polêmicas que existem em seu entorno. Eu sou Eric Halpe. Eu sou a Brenda Fernandes. Sejam bem-vindos. No período anterior à criação do ECA, o Brasil participou ativamente das discussões internacionais que culminaram, em 1989, na Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, assinada por 196 estados. Mesmo antes do acordo ter sido ratificado no país, em 1990, os conceitos debatidos na ONU contribuíram para a inclusão do artigo 227 na Constituição Federal de 1988. A partir desse artigo, tornou-se dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aprovado 2 anos depois da Constituição, o ECA parte justamente do artigo 227 e consolida todo o debate que o antecedeu, declarando crianças e adolescentes sujeitos de direito, aos quais deve ser garantida a proteção integral e as oportunidades de desenvolvimento em condições de liberdade e de dignidade. Nesta terça-feira, o Conselho Nacional da Justiça divulgou um vídeo em homenagem ao Estatuto. A mensagem foi publicada no Congresso Digital 30 anos do ECA. A lei é fruto de intensos debates, embates e discussões. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi diferente.
O ECA é um marco histórico construído a várias mãos, e com ele, crianças e adolescentes passaram a contar com uma legislação própria que lhes reconhece como sujeitos de direito, sendo necessárias medidas em respeito à sua condição peculiar de desenvolvimento. Ao nos debruçarmos sobre a história da construção do ECA, chama a atenção a grande mobilização e articulação de instituições e organizações da sociedade civil, contando com a participação das próprias crianças e adolescentes, do Poder Executivo, do Parlamento, do sistema de justiça e até de organismos internacionais. O combate ao trabalho infantil que se deu desde então reduziu o número de crianças e adolescentes nessa situação em 68% entre os anos de 92 e 2015. Foram 5,7 milhões de crianças e adolescentes que deixaram de trabalhar no período. No entanto, 2,4 milhões continuam nessa situação, sendo 80% adolescentes, segundo a procuradora. Outro avanço é o crescimento dos percentuais de crianças e adolescentes na escola. Conforme o relatório do terceiro ciclo de monitoramento do Plano Nacional de Educação 2020, 98,1% da população de 6 a 14 anos frequenta ou já concluiu o ensino fundamental. Além disso, 73,1% dos adolescentes de 15 a 17 anos já frequentaram ou concluíram o ensino médio. Mas em alguns objetivos que deveriam ter sido cumpridos lá em 2016 ainda não foram alcançados. É o caso do percentual de crianças de 4 a 5 anos em escolas ou creches, que está atualmente em 93,8% e já deveria ser de 100% há 4 anos. E apesar dessas conquistas, nenhuma lei é capaz de corrigir problemas sociais crônicos. Conforme o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, 64,1% das crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2016 eram negros, assim como 82,9% das vítimas de homicídio entre 10 e 19 anos e também 75% das meninas que engravidam entre 10 e 14 anos. Nesse mesmo sentido, uma criança negra tem 3 vezes mais possibilidade de abandonar a escola que uma criança não negra. Para analisar o estado da arte do ECA, nós recebemos Irene Rizzini, professora do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância e participou das discussões que geraram o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto. Professora, bem-vinda. Muito obrigada. A senhora fez parte do processo de construção do ECA. Conta para nós como foi um pouco dessa articulação. Foi um período muito importante para a nossa história e eu estou muito emocionada que foi com esses 30 anos, e diante do contexto de desmonte de direitos, nós vivemos que está havendo tanta articulação, tantos debates. Eu tenho participado com outros colegas de vários eventos em que se busca analisar o que aconteceu nesse momento, Então, não é muito difícil de entender. Nós tínhamos passado por 20 anos de regime ditatorial, muito assustador, muitas perseguições e mortes, muito silêncio. E muitas pessoas tiveram que sair do país e outras ficaram quietinhas aqui, sem poder se expressar. Eu era muito jovem ainda e já naquela época já me interessava pela questão de crianças e adolescentes e jovens que viviam em situações de grande marginalidade. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o contexto das grandes instituições, que eram orfanatos. Logo aprendi que eram grandes instituições em que as crianças não eram órfãs, elas tinham família, tinham casa. E justamente nos anos 80, após o processo de abertura política, a anistia, etc., há toda uma movimentação muito bonita em torno dos direitos, os direitos de participação, o direito de participação política, o direito à voz, os movimentos sociais que finalmente vêm à tona e podem se articular livremente, se encontrar e falar.
Eu tive assim, a felicidade de poder militar naquela época, como já jovem professora universitária, junto aos movimentos que articulavam em torno dos direitos da criança, e participei a discussão sobre o artigo 226 e 227 da Constituição, que vai justamente falar dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. E aquilo tudo foi muito, muito emocionante. Depois, a movimentação em Brasília para aprovação do estatuto, eu participei logo no início como trazendo a universidade para o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, toda a movimentação inicial em prol dos direitos. E isso foi muito fundante para a minha própria carreira, porque ali eu optei por levar a universidade, de fato, aos espaços tanto de discussão, de construção, de pesquisas e de indicadores, e publicações que pudessem contribuir para o debate, para se compreender o que estava acontecendo, né, uma mudança bastante revolucionária naquela época. Irene, falando em termos de avanço, o que a senhora entende como a principal conquista do ECA? Eu diria para você que foi uma mudança revolucionária mesmo, porque eu vinha da época em que se falava do menor abandonado e delinquente, criminoso, sem a menor problematização disso. É como se fosse normal. E não são crianças, nem são adolescentes, são menores, são perigosos, inclusive. Como eu tinha uma proximidade muito grande com essa população, dentro dessas grandes instituições e depois os espaços das ruas e das favelas e dos bairros de baixa renda, onde estão ainda muito criminalizados, eu tive a oportunidade, então, de estranhar aquela forma como eram designados. O Estatuto vem para dizer não são menores abandonados pelos pais. Eles são crianças e adolescentes e, como todas crianças e adolescentes, têm direitos. E é assim que se passa a construir a ideia da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos. Todas as formas de violência, discriminação em relação a eles são violações de direitos. Essa mudança faz a gente rever o próprio conceito de infância e adolescências e a falar não mais do menor alvo da justiça, mas falar da criança e adolescente sendo muito importante como prioridade nacional. E de que forma, professor, o Estatuto ele está ameaçado atualmente durante a pandemia de Covid-19? O desespero nas comunidades de baixa renda, nas favelas, onde as pessoas vivem de forma muito juntos, casas muito juntos, espaços não arejados, espaços onde há um grande número de pessoas, né, e uma perda de trabalho, perda de possibilidade de geração de renda. A quarentena ela é muito mais difícil, eles que não têm nenhum recurso. Como assim lavar as mãos, como assim toda hora fazer um certo isolamento social, essas coisas são coisas de luxo que não são possíveis para quem não tem, né, para onde fugir. Então nós estamos vendo muitos desafios, muita insensibilidade por parte do poder público em relação ao drama, né, que a pandemia traz para o nosso país e como tudo acaba afetando mais fortemente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, na pobreza, né, na moradia precária, no trabalho precário, e as crianças e os adolescentes nesses contextos também não podendo estar na escola nesse momento, não necessariamente tendo acesso a equipamentos de uso de internet e a própria internet, portanto não tendo possibilidade de continuar a sua educação. Então, uma interrupção de praticamente um ano e com perdas de vida, né? Isso é uma questão que a gente precisa lembrar, porque temos muito a comemorar. Eu quero que aí tenha falado bastante nesse sentido. Nós vamos ver que avançamos na redução da taxa de mortalidade infantil,
Avançamos muito na redução do trabalho infantil, possibilitando que crianças e adolescentes pudessem estar na escola, não trabalhar o tempo todo. Avançamos muito na diminuição da pobreza, afetando a população infantil e juvenil, e também na inclusão social no sentido da educação, né? Aumentou muito o percentual de crianças e adolescentes frequentando a escola. Mas essas são questões que nos preocupam hoje bastante, porque há cortes significativos, né, na saúde e na educação. Os gastos de educação de 2019 para cá caíram em 16%. Nós estamos falando de quase 30 bilhões de reais, né, retirados do MEC, onde a educação já apresentava muitos desafios, né, no ensino fundamental, e a educação também para os adolescentes e jovens, né? Uma redução de 4,3% na saúde, justamente quando nós vivemos um momento que o SUS tem que estar mais fortalecido no Sistema Único de Saúde. Então, temos muito a comemorar, muitos avanços conseguimos, mas se hoje nós não atentarmos, não teríamos como evitar tantas perdas que estão afetando profundamente a população brasileira. Nesse contexto que a senhora descreve, o que é preciso ser feito para que o ECA continue uma referência mundial no que tange os direitos das crianças e dos adolescentes? O que estamos fazendo agora é resistir muito. Muitos atores estão elevando suas vozes, tanto nas organizações da sociedade civil, atuando na resistência, muitos profissionais dentro do poder público, obviamente, na luta e na linha de frente, né, no trabalho com a população infantil e adolescente e as suas famílias e suas comunidades. Então, é muito importante uma articulação muito forte entre o poder legislativo e executivo, cuidando para que o estatuto, né, e as leis relacionadas ao estatuto, como, por exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância, e a implementação dessas leis seja respeitada e que, de fato, possamos, como escrevemos lá no artigo 227 da Constituição, né, criança, adolescente e jovem são prioridades nacionais. São eles que representam o presente que nós estamos precisando muito investir, e eles representam o amanhã do país, né? Tem um grande investimento na educação, como a gente teve, pública no nosso país nas últimas décadas, e agora descontinuar tudo isso, de não ter trabalho para essa população que se forma, que se preparou melhor. Então, onde eles vão? Vão sair do país, vão para outros, vão encontrar oportunidades, principalmente aqueles que tiverem esses recursos, e vão servir lá fora. E é como se nós estivéssemos desperdiçando toda a nossa população infantil e juvenil, e de certa forma nós estamos também jogando fora um futuro melhor do nosso país, né? Um desenvolvimento econômico, social, né? Humanitário, é um desenvolvimento que tem que estar correndo juntinhos, de mãos dadas, e essa formação a gente faz com criança e com adolescente, né? Antes que ele entre no mundo adulto, como cidadão ali que pode estar trabalhando com um Brasil melhor. Então, nós temos que atentar que o Estatuto não é só uma lei que trouxe mudanças importantes para o país, ele é uma referência, assim como é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né, como é hoje o Marco Legal da Primeira Infância. São referências que nos trazem diretrizes fundamentais de igualdade, de respeito, de diversidade, de dignidade, de solidariedade. São elementos importantes para que nós construamos uma sociedade melhor. Eu acho que todo mundo quer isso. Não queremos um país pautado pela violência, um país que aparece lá fora como o pior no trato da sua população, que não lida com a pandemia como deveria, que ignora a gravidade dos problemas. Nós queremos um país que supere tudo isso. Nós queremos um país
como até já fomos vistos no passado, aquele que cria as melhores metodologias de cuidado à sua população infantil, aquele que se preocupa com a saúde do seu povo, aquele que está preocupado com a formação do seu adolescente, do seu jovem, para que eles possam estar ocupando os cargos de direção do país de uma forma digna, consciente do seu papel social. Nós não estamos conseguindo formar essas pessoas dessa maneira. Estamos vendo como estão sendo ocupados os cargos públicos, né? Pessoas, ministros, que falam contra a sua pasta, né? Que está na educação, em vez de promover a educação, faz o oposto. Então, isso é um mau exemplo para o nosso país. Não estamos caminhando tão bem quanto poderíamos. E o Estatuto e as políticas públicas, né, que se voltaram para o cuidado dessa população, elas são fundamentais para mudar esse rumo. Professora, como a senhora mencionou ministérios e suas atuações, como você avalia o trabalho feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no que tange o ECA e a proteção a crianças e adolescentes? Eu não quero falar nem individualmente de cada um desses representantes atuais dos nossos ministérios, porque é um atrás do outro, atropelando ou tendo uma função social pública oposta ao que se espera deles, né? Então, são pessoas que estão lá para nos trazerem diretrizes de avançar enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, não pode promover violência dizendo que não tem problema bater na criança, matar uma vez. Não pode estar falando questões que desrespeitem as escolhas de gênero e as importantíssimas discussões de gênero e as questões raciais que arrastamos na história do nosso país. Então, nós esperamos de nossos representantes do poder público uma atitude oposta, de solidariedade, de conhecimento da sua pasta, de articulação com os movimentos sociais, de poder conversar com aqueles que conhecem esses assuntos, que estão trabalhando para o bem do país. Então, eu acho que temos que refletir muito, né, onde estamos aí na direção do nosso país. Essa questão de gênero que a senhora acaba de mencionar, eu acredito que seja algo novo nesse debate, juntamente com a tecnologia e as redes sociais. Como e onde a senhora inseriria esses aspectos no debate no que tange o ECA? Porque, como sabemos, é um estatuto criado no século passado, quando essas questões não eram latentes. Pode haver um espaço maior para discutir temas como esses? Olha, o estatuto é uma lei da década de 80, e é uma lei com todas as leis que vão sendo adaptadas aos seus tempos, vão sendo reformuladas, né? O que se repudia são mudanças que representem um retrocesso em relação ao cuidado e à efetivação dos direitos de todos da população brasileira, né? Mas as reformulações são necessárias para que se incluam questões que passam a ser importantes nas pautas de discussão no país, elas precisam ser contempladas. Eu diria para você que o Estatuto já previa uma questão muito importante que dá margem para essas atualizações sem que se altere a Constituição ou o próprio Estatuto necessariamente, que é a previsão da participação social, a importância da articulação e da participação popular nos espaços públicos onde se tomam decisões sobre os direitos da população brasileira. Aqui no nosso caso, a população infantil e juvenil, são, por exemplo, os conselhos de direitos que tem paridade, governo e sociedade civil, que foi uma inovação do Estatuto, e depois toda a questão de um Conselho Nacional de Direitos da Criança, que é deliberativo, não existe em nenhuma parte do mundo. O Conselho que atua em conjunto, governo e sociedade civil, que delibera sobre as políticas, que monitora as políticas, foi um passo muito importante trazido pelo Estatuto e que nessa forma de atuação, né,
articulada em desenvolver a sociedade civil, permitindo essa participação, você já vai ter aí os grupos que são de diferentes instituições e movimentos que podem participar das atualizações nas discussões que são necessárias, como as questões do racismo estrutural, que está muito em pauta hoje, os grupos LGBT+, que no mundo inteiro têm discutindo essas questões. Nós não podemos ficar para trás, né? Chamadas questões de interseccionalidade. Então, eu acho que nós vamos, nesse sentido, nós temos muitas possibilidades de manter esse debate vivo e de criar políticas adequadas às demandas dessa população, inclusive infantil, né, e adolescente, e monitorar bem essas políticas. Para isso, é necessário que esses espaços existam. Né? Não pode sair entrando e caçando direitos de quem foi eleito para estar dentro do conselho, por exemplo. Não é admissível quando se pensam em processos democráticos, né, de fazer política. É disso que estamos falando. Ao substituir o Código de Menores na legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Ela distribui a toda a sociedade a responsabilidade por assegurar os direitos das crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Na questão criminal, o ECA muitas vezes é visto como sinônimo de impunidade. Para discutir esse tema, nós recebemos a coordenadora-chefe do Departamento da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Mariana X. Santiago Santos. Mariana, para começarmos, que avaliação a senhora faz dos 30 anos do ECA no que tange a questão de medidas socioeducativas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o ECA enquanto um instrumento normativo que vai modificar o olhar que a gente tinha, né, e que a gente tem hoje sobre crianças e adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional. O ECA vai fazer uma distinção, né, ele é pensado no momento da abertura democrática por movimentos sociais e por parlamentares que estavam olhando para a questão da infância, então a gente não pode esquecer também do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, porque durante, enfim, quase todo o século XX, né, de 27 a 88, basicamente, a gente teve legislações, que eram os códigos de menores, que olhavam a questão da infância e a infância em si como objetos a serem tutelados pelo sistema de justiça. Então, aquele juiz pai, aquele juiz estado que tudo fazia, né, por o melhor, para dar o melhor para essa criança. Mas isso era o texto da lei, mas ao contrário, que a gente via na realidade daquela época, era na verdade uma intervenção estatal que fim de fazer uma política higienista mesmo, né? Tirar crianças da rua, colocar os cuidados das FEBEM, que eu acho que todo mundo se lembra o que eram, né? Momentos que a gente teve de, enfim, tortura, maltrato, tratamentos totalmente desumanos com essa parcela da população. Aí o ECA, ele chega para romper com isso, né? Só que ele não foi um texto também que foi de fácil aprovação. Teve muita disputa, muito debate interno para que ele fosse aprovado do jeito que ele se encontra hoje. Acho que a grande questão, assim, prioritária é a separação entre crianças e adolescentes pobres e marginalizados daqueles que, de fato, cometem atos contrários à lei penal, que são os atos infracionais que a gente chama. E aí a responsabilização, né, desses adolescentes que hoje praticam esses atos infracionais são por meio de uma sanção que a gente chama de medida socioeducativa, que tem um cunho punitivo, sim, né, porque a gente, é uma responsabilização que a gente faz para esses adolescentes, mas ao mesmo tempo tem um cunho educativo. Você acredita que o Brasil já fez investimentos significativos para transformar o que era esse sistema penal de crianças em um sistema socioeducativo? Olha, é difícil responder essa pergunta, né? Talvez, não sei se alguém vai conseguir te responder isso. A gente tem avanços, mas a gente tem avanços talvez não como a gente gostaria que tivesse. E eu falo isso porque quando a gente pensa as medidas socioeducativas, quando elas foram pensadas logo na criação do estatuto, elas estavam olhando muito para o meio aberto. E por que eu estou falando isso especificamente? Porque a gente já enxergava naquela época, e hoje ainda mais, que a privação de liberdade de um ser humano não traz as respostas que a gente espera, ou seja, não diminui os índices de violência urbana. A gente dá o exemplo sempre de que, bom, a gente tem
hoje quase 60 mil homicídios por ano no Brasil e a quarta maior população carcerária do mundo em números absolutos, né? A 21ª proporcionalmente. Então, quer dizer, prender pessoas não resolve o problema da criminalidade. Então, a ECA já se adiantando a isso, em função de normativas internacionais que vinham sendo construídas no seio da Liga das Nações e da própria Organização das Nações Unidas a partir da década de 40, enxergavam o meio aberto como uma possibilidade de, entre aspas, recuperar esse adolescente envolvido, né, com a prática de atos contrários à lei. O que acontece é que, e aí vem, né, o contudo da minha resposta, é que o sistema de justiça ainda enxerga, né, na privação de liberdade a resposta eficaz para combater a criminalidade juvenil. O que a gente vê, por exemplo, é de que de 1996, ou seja, 6 anos após a publicação do ECA, para 2016, a gente teve um aumento de adolescentes privados de liberdade no número de 511%. O que isso significa? Que a gente tem dado as mesmas respostas no sistema de justiça juvenil, ou seja, para os adolescentes, da mesma forma que a gente dá para os adultos, privando pessoas de liberdade por atos que, de fato, nem precisariam, né? Se a gente for olhar para quem está hoje no sistema socioeducativo, a grande maioria dos adolescentes está lá, a grande maioria mesmo, estou falando de mais de 70%. De atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, e aí eu não estou contando o latrocínio nesse crime, porque o latrocínio tem o resultado de morte, e crimes relacionados à lei de drogas, ou seja, um crime que não tem violência nem grave ameaça. Então, assim, de um lado a gente sim avança, né? A gente tem que reconhecer que o ECA é um avanço, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura ainda, né? Uma cultura que a gente chama uma cultura menorista daqueles códigos anteriores de olhar a privação de liberdade como resposta apropriada para esse tipo de conduta praticada por alguns adolescentes. Existem alguns temas que são pautas quando a gente fala sobre o ECA, e um deles é a redução da maioridade penal. Qual é a sua visão sobre isso? Acho que seria bastante problemática, né? Porque a gente tem várias questões para discutir aí, mas de uma forma muito breve, o que incomoda muito nos discursos, e aí só para você ter uma noção, assim, a gente tem, desde 91, a gente tem propostas para mudar o estatuto e a Constituição, no caso, né? Porque é o artigo 228 que fala sobre a idade de inimputabilidade penal da Constituição. E desde 91 a gente tem propostas de redução da maioridade penal. O grande problema dessas propostas é que as justificativas são muito frágeis, né? São justificativas muito populistas. Porque o que eles falam de maneira geral? Eu estou falando de mais de 50, 60 projetos de emendas à Constituição que querem reduzir a idade penal, tá? Alguns, obviamente, já foram arquivados, outros, né? Tem um ali, aquela PEC 171, que o Eduardo Cunha, naquele imbróglio que ele fez, conseguiu aprovar na Câmara. Mas, assim, em geral, elas vão falar sobre impunidade, ou seja, vão falar que os adolescentes não são punidos, o que não é verdade, porque, né, eu estou te falando que a gente tem muito adolescente privado de liberdade no país, hoje num número absoluto de quase 30 mil adolescentes. Eles vão falar sobre o efeito dissuasório que a pena aplicada a um adulto teria a esses adolescentes, ou seja, se ele souber que ele vai ser preso como um adulto, ele vai parar de cometer crime, só que aí tu consegue derrubar esse argumento dizendo, bom, a gente tem 700 mil pessoas presas no país e o número de crimes violentos não diminuiu, ou seja, um adulto não para de cometer crime porque tem uma pena que ele possa vir a cumprir. A outra questão, me parece importante falar, é que os parlamentares, na sua maioria, falam de evitar o aliciamento de adolescentes. Então, quer dizer, eu vou responsabilizar os adolescentes que eles estão servindo de mão de obra para o mercado ilícito, ou mercado ilícito, enfim, crimes mais graves. Então, tu está acabando por responsabilizar pessoas que, na verdade, estão sendo já vulnerabilizadas por um sistema paralelo. Uma justificativa muito importante que normalmente vem sempre à tona é o alinhamento internacional que o Brasil deveria fazer, porque disse, né, nesses discursos parlamentares que a gente não estaria alinhado aos países mais desenvolvidos, o que é mentira, né? Se alguém tiver interesse é só entrar no site da Unicef, a gente tem esses documentos liberados no site da Unicef, enfim, do próprio STF, de que a gente está alinhado sim internacionalmente. Tem pouquíssimos países que a gente chama de desenvolvidos, de primeiro mundo,
tem a maioridade penal menos de 18 anos. Acho que um exemplo bem claro é os Estados Unidos, mas só em alguns estados também. Existe todo um movimento de aumentar essa idade de responsabilização, ou seja, sair dos 16 e ir para os 18, porque se entendeu que não adiantaria, né, baixar. Mas exemplos assim, bem concretos que eu acho importantes são, por exemplo, a Alemanha e o Japão. O Japão, a maioridade penal é aos 21 anos. E a Alemanha tem um sistema intermediário entre adolescente e adulto que dos 18 aos 21 anos tem um sistema próprio de julgamento. E a maioridade é sim aos 18, mas aí até os 21 tu tem ainda um sistema um pouco menos punitivo no sentido do sistema penal adulto. E a opinião pública, eu acho que é o último argumento deles, e de fato ele tem razão, né? Porque a gente tem uma cultura social por mais punição, né? Punição com cadeia para as pessoas, né? Que enxergam a prisão como panaceia para resolver todos os problemas de segurança pública, e a gente tem, enfim, várias pesquisas que já foram feitas pelo IBOP, o Instituto Datafolha, que vão falar sobre mais de 85% da população ser favorável à redução da idade penal, que, na minha opinião, é uma falta de conhecimento mesmo, e também de uma cultura, né, que enxerga a prisão como forma de resolver todos os conflitos sociais. Mariana, em meio a este cenário de avanços durante os últimos 30 anos, há alguns dados que preocupam as autoridades, como o fato de ter aumentado o índice de homicídios de crianças e jovens entre 10 e 19 anos. Ao que a gente pode acreditar isso? Eu não quero parecer chata, mas eu acho que voltar ao histórico é sempre muito importante. Tem uma sociedade que viveu, né, eu como socióloga, eu bato muito nessa tecla, assim, tem uma sociedade que viveu durante 20 anos olhando para o menor como objeto de tutela indiscriminada do Estado, ou seja, pessoas que não eram sujeitos de direitos, pessoas que podiam, né, ser tuteladas pelo poder público ao bel prazer das instituições do sistema de justiça. Aí em 88 tu vai ter uma Constituição no momento de abertura democrática, tu vai ter a publicação de um Estatuto da Criança e Adolescente, que vai, assim, que faz uma mudança paradigmática no olhar que a gente vai ter, tanto é que a gente não fala mais menor, não se deve mais falar menor, porque menor é algo menor, né? Diminui a pessoa. É um adolescente, é uma criança. Até hoje a gente vê, né? Eu acho que a mídia também precisa puxar essa responsabilidade de chamar menores infratores, mas assim, quando é pobre, né? Quando é preto. Ele não vai falar de um adolescente de classe média como menor. E, enfim, mas voltando à sua pergunta, eu acho que é uma cultura do sistema de segurança pública também que a gente precisa olhar, porque eu acho que a grande maioria dos assassinatos também acontece em função da raça, né? A gente tem uma chance muito maior, por exemplo, de adolescentes pretos e pardos serem mortos, né, 3 vezes maior do que adolescentes brancos, proporcionalmente, de acordo com um dado que existe da Flaxo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Mapa da Violência. Então a gente está falando de a cada 24 horas, né, 29 crianças e adolescentes serem mortos no Brasil. E isso é muito preocupante porque a gente está matando um futuro, né, um futuro que a gente espera, né, enquanto sociedade, enquanto Estado. Eu acho que basicamente se deve a uma cultura violenta que a gente tem das instituições do sistema de segurança pública, tanto a polícia militar quanto guardas municipais, enfim, que são mais novas, mas mesmo assim vem dessa cultura da repressão, e a repressão sempre na sua forma mais letal, né, de morte mesmo a essas pessoas, de olhar esses sujeitos não como pessoas, né, mas como objetos que a gente pode simplesmente tirar de circulação para melhorar um sentimento de segurança de uma classe média, de uma elite que ainda manda nesses poderes, enfim. Você fez mestrado sanduíche na França e anteriormente mencionou a questão da maioridade penal em alguns países comparando com o Brasil. Mas de forma geral, o quão avançado o ECA está em comparação aos outros lugares do mundo? O ECA é diferença, né? Parece uma piada de mau gosto, assim, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto, ainda é referência mundial em termos de proteção para criança e adolescente. Agora, vou comparar com a França. A legislação francesa é de 1945. O que estava acontecendo em 1945 na Europa? A libertação dos nazistas. A França estava sendo dominada pelos nazistas, a gente tem um governo provisório, e esse governo provisório, em 1945, vai falar o seguinte: bom, a França está arrasada, está destruída pela guerra, o que a gente precisa de um futuro? Quem é o futuro? São as crianças, e a gente vai fazer essa legislação lá. Acontece, enfim, já tiveram várias reformas, obviamente, né? A sociedade muda, enfim,
mas é uma lei muito mais atrasada que a nossa, não só em função do tempo em que ela foi publicada, mas em função das garantias e dos direitos que a gente tem. Agora, uma coisa me parece muito importante a gente pensar, e aí a gente também, enquanto acadêmico, enquanto jornalista, enquanto, enfim, pensar que, bom, uma lei não tem uma força de mudar uma cultura social, né? Eu acho que a falta de implementação do ECA, a falta de respeito a essa legislação e a ausência de responsabilização das pessoas que de fato não respeitam essa lei é que torna ainda o nosso país muito atrasado em termos de garantir efetivamente esses direitos a crianças e adolescentes. O que é uma grande, como é que eu posso dizer, é uma grande não só falha do nosso sistema, mas é uma grande pena para o nosso país, assim, porque que futuro é esse que a gente deseja? A gente fala tanto o Brasil, o país do futuro, né? A gente fala isso desde o início do século XX. O Brasil é o país do futuro, mas a gente não cuida do nosso futuro. E não é por falta de lei. Eu acho que essa é a grande questão. Assim, acho que os parlamentares, todo mundo critica muito, corrupção, etc., mas a gente tem um trabalho importante e fundamental para o Estado Democrático de Direito, que é o poder legislativo, só que a gente não implementa. Então, é olhar também para o executivo, né, para o executivo municipal e estadual, e olhar muito para o sistema de justiça, porque a lei é aplicada por alguém, né? A lei é defendida por alguém e aplicada por alguém. A gente tem que olhar para quem está fazendo isso. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Brenda Fernandes. E eu sou Eric Halpe. A edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.